Você já sabe que todos os animais, desde poríferos até cordados, têm capacidade de fazer reprodução sexuada. Talvez o que você não tenha parado para pensar é que estes animais, eles possuem tipos de ovos diferentes. Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar os 4 tipos de ovos: oligolesto, megalesto, telolesto e centrolesto, e vamos analisar também como são as suas segmentações e em quais animais cada um desses ovos ocorrem. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Veja bem, todos nós animais começamos a reproduzir sexuadamente a partir da fusão de um óvulo com um espermatozoide, formando uma primeira célula ovo chamada de zigoto. Toda vez que eu aqui fizer referência a ovo, eu estarei falando de um zigoto, eu estarei fazendo referência ao resultado da fusão de um óvulo com espermatozoide, só para vocês entenderem. O ovo caipira é um ovo, porque o óvulo foi fecundado, a galinha teve contato com o galo. O ovo de granja é um óvulo, porque não houve processo de fecundação e jamais aquele ovo ali vai desenvolver um pintinho. O ovo de granja é um óvulo, porque ele não foi fecundado. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Cada tipo de ovo, ele vai diferir em relação à quantidade de vitelo, em relação à quantidade de reserva nutritiva que vai nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento embrionário. E essa quantidade de vitelo, essa quantidade de reserva nutritiva, ela vai diferir de ovo para ovo a depender de onde o desenvolvimento embrionário irá acontecer. Por exemplo, o ovo de galinha, o ovo de répteis, o desenvolvimento do embrião acontece fora do corpo da mãe, dentro de um ovo com casca. Então, nesse caso, tem que ter uma grande quantidade de vitelo. No nosso caso, o nosso ovo, ele é pequeno e com pouco vitelo, porque o desenvolvimento embrionário acontece dentro do corpo da mãe, tendo uma estreita relação de nutrição durante todo o desenvolvimento embrionário por meio de placenta, cordão umbilical. Então, pensando nisso, na quantidade de vitelo que cada um dos ovos possuem, eu vou então apresentar-lhes 4 tipos de ovos. Nós temos o ovo oligolesto, heterolesto, megalesto e centrolesto. Veja, oligolesto é um ovo oligo, vem de pouco. É um ovo com muito ou pouco vitelo? Pouco vitelo. O ovo oligolécito é um ovo com pouco vitelo. E ele ocorre em quem, Érica? Ocorre nos mamíferos. Os mamíferos eutérios placentados possuem ovos do tipo oligolécito, com pouco vitelo. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário acontece dentro do corpo da mãe. Há uma estreita relação de nutrição por meio de placenta e cordão umbilical. Esse ovo oligolesto, ele tem segmentação total e igual. A segmentação ela é total ou holoblástica porque o ovo se divide totalmente. E ela é igual porque estes blastômeros que se formam, essas células que se formam, elas possuem tamanhos iguais. Então veja, o ovo oligolesto que ocorre nos mamíferos possuem pouco vitelo, a segmentação ela é total e igual. Já o ovo, esse ovo aqui, o ovo heterolécito, também chamado de mediolécito ou mesolécito, observe que ele tem vitelo no polo inferior. Esse polo superior nós chamamos de polo animal e o polo inferior nós chamamos de polo vegetativo. Esse ovo heterolécito, mediolécito, mesolécito, ele ocorre em anfíbios. Ele tem a segmentação total nas primeiras divisões celulares, mas ela é desigual. Desigual como, Érica?
mais acelerado no polo animal do que no polo vegetativo. Então, os blastômeros você consegue observar que estão menores, mas em maior quantidade no polo animal, no polo superior, do que no polo vegetativo. Então, o ovo heterolécito, que ocorre em anfíbios, ele tem segmentação total e desigual, sendo mais acelerada no polo animal do que no polo vegetativo. Agora veja esse ovo. Esse ovo é o ovo de aves e de répteis. E você já sabe que as aves e répteis, no desenvolvimento embrionário, acontece dentro de um ovo com casca, fora do corpo da mãe. Então, durante todo o desenvolvimento embrionário, o embrião vai se nutrir desse vitelo, dessa reserva nutritiva que está aqui dentro da gema. Então, nesse caso, o ovo é megalécito, tem que ter muito vitelo. Esse ovo também pode ser chamado de telolécito. Ele tem segmentação total? Uma gema vai se dividir em duas? Claro que não, né, Érica? Ele tem segmentação parcial. Os blastômeros, as células que se formam, elas se formam nesse disquinho superior aqui que a gente chama de disco germinativo. Nós dizemos então que a segmentação do ovo megalécito ela é parcial. E qual é a parte do ovo que segmenta-se? O disco germinativo. Por isso que nós dizemos que é uma segmentação parcial e discoidal. Aves e répteis possuem ovos do tipo megalécito ou telolécito e têm segmentação parcial e discoidal. O último ovo, esse ovo que você está observando aqui, é o ovo do tipo centrolécito. Ele ocorre em artrópodes, você pode utilizar como exemplo os insetos. É um ovo centrolécito porque veja que o vitelo está aqui ao redor do núcleo, está em todo o centro do ovo. Ele também tem uma segmentação parcial, é uma segmentação meroblástica. E aí, os blastômeros que se formam utilizando esse vitelo vão migrando para a superfície e vai dando origem à fase larval do inseto. Esse tipo de ovo centrolécito, ele tem segmentação parcial e superficial, porque os blastômeros que se formam vão migrando para a superfície. Tem uma observação que você não pode deixar de anotar. Olha só. Os ovos que têm segmentação total, há algumas universidades, algumas bancas que cobram segmentação holoblástica. Aqueles que têm segmentação parcial, a segmentação ela pode ser chamada de meroblástica, tá? Holoblástica, quando a segmentação é total, como no caso do ovo oligolécito e heterolécito, e meroblástica, quando no caso do ovo telolécito e centrolécito, tá? Então não esqueça, mamífero tem ovo do tipo oligolécito, anfíbio tem ovo do tipo heterolécito. Os répteis e aves têm ovo do tipo megalécito, com muito vitelo, e insetos artrópodes têm ovo do tipo centrolécito. Tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês uma música de Ciranda Cirandinha que eu sempre gosto de cantar com os meus alunos para que haja uma melhor fixação dos tipos de ovos e segmentação. Olha só. Oligolécito, mamífero vai dar, vamos lá, heterolécito, anfíbio originar, e o ovo centrolécito, artrópode vai dar, e o ovo megalécito, uma ave vai formar. No primeiro e no segundo, segmentação total, no terceiro e no quarto, ela é parcial. Conseguiram aí fixar? Eu espero que eu tenha ajudado. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.